Boa tarde a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira edição da capacitação Inclusão entre Teoria e Prática. Hoje o nosso segundo dia da nossa terceira edição e hoje contamos com a professora Kátia Alves com o tema Recebi um aluno surdo, e agora? Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal acabando de chegar aí das nossas escolas e creches do município. Também contamos com as escolas, com as parcerias também com a Secretaria de Educação de Rio das Flores. Também sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos também os profissionais da APAE, do CIMI e também de outros departamentos da Prefeitura Municipal de Valença que também se fazem presente conosco nessa tarde de capacitação. Sejam, então, todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Para mim é uma alegria hoje poder ter a Kátia, hoje não fazendo a tradução e interpretação em Libras, mas falando um pouco sobre a trajetória profissional dela, sobre o trabalho dela. Fico muito feliz. Muito obrigado, Kátia, mais uma vez, por ter topado esse desafio e estar conosco nessa tarde. E hoje também recebemos duas pessoas, dois convidados especiais para estar com a gente nessa capacitação. Um desses convidados é o profissional intérprete Jefferson e a professora Sandra Duarte, Todo mundo a conhece como Sandrinha. Sandrinha também, que também faz parte hoje também da nossa equipe aqui na Secretaria de Educação, coordenando os projetos, direcionados aos alunos surdos que nós atendemos na rede. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, que seja uma tarde prazerosa. Fazendo acessibilidade linguística, apresentando novamente, formalmente para vocês, meu nome é Jardel e o meu sinal em Libras é esse aqui. Atrás de mim, fazer a autodescrição, atrás de mim existe um banner com a vista parcial da cidade de Valença. Eu uso um óculos redondo, barba baixa, pele branca e visto um casaco de mangas pretas e cinza. Kátia? Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muito ao Jardel por me oportunizar estar dividindo, compartilhando com vocês um pouco da minha experiência profissional. Vou fazer minha audiodescrição, eu estou num fundo azul, estou com uma blusa preta e um casaco cinza, fones de ouvido, cabelo solto, sou gordinha, branquinha, E meu nome é Kátia Alves. Sandrinha, pode se apresentar. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar hoje nessa live, através do YouTube, com um tema muito importante. Já teve vários casos aqui na cidade de Valença, já que teve esse caso, falando sobre esse tema. E eu uso óculos, eu tenho cabelo enroladinho, eu sou branquinho, também estou com um casaco pequeno, de uma blusa branca, sou também muito bonito. Então, hoje vai ser uma palestra muito importante, que quem vai ministrar vai ser a professora Kátia, que ela é formada em pedagogia, tem pós-graduação na área de educação especial também, é funcionária da Prefeitura Municipal de Valença também, está atuando como intérprete do município. Ela tem muitos anos de experiência já nessa área de educação, de interpretação, já trabalha vários tempo com intérprete especial também, tem um intérprete também, que está aqui falando agora, do intérprete Jefferson. Jefferson, pode se apresentar, fazer sua autodescrição. Então, meu nome é Jefferson, eu trabalho também como intérprete no município de Valença, sou formado em pedagogia também, formei agora em pós também na área de Libras também, e estou muito feliz também de poder estar aqui nesse momento, podendo traduzir, falar também um pouco sobre essa tão importante área que é a área inclusiva, poder explicar também um pouco sobre a educação de surdos. E é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado.
Então, vamos dar início, então, ao nosso segundo dia da capacitação Inclusão entre Teoria e Prática. E hoje com o tema Recebi um aluno surdo. E agora? Passo a palavra agora para a professora Kátia Alves e para o intérprete Jefferson, que farão a condução desse momento. Eu e Sandrinha estaremos aqui nos bastidores. Deixe seus comentários, deixe suas perguntas, que ao final, tendo um tempinho, a gente vai dar prosseguimento a elas também, responder na medida do possível. A palavra é toda sua, Kátia. A gente está aqui com vocês. Me perdoem se de vez em quando eu tossi, mas eu estou muito resfriada. É muito, muito importante para mim esse momento com vocês, essa oportunidade que nós estamos tendo, essa abertura que o Jardel está nos dando, de estar interpretando, de estar mostrando para vocês como é receber um aluno surdo. Esse tema é um tema muito pertinente, porque é um tema que realmente nos desespera. Observando esse slide, vocês podem observar o desespero dessa professora. Recebi um aluno surdo, e agora? Né? A gente vai ver quais são todas as vertentes que no nosso trabalho como profissional, trabalhando com esse surdo, como que a gente vai receber ele, já que é uma deficiência invisível, como que a gente vai detectar, a quem a gente deve recorrer, isso que eu vou tratar com vocês hoje, tá? Bom, meu nome é Kátia, eu sou tradutora e intérprete de Libras, sou pedagoga, sou especialista em docência no ensino superior de Libras e sou colaboradora do Instituto Mãos que Cantam, fundado pelo youtuber Marcelo Gucci. Eu trabalho há mais de 20 anos na área de Libras, em todos os âmbitos da sociedade, desde shows, parto, funeral, a área educacional. A área educacional é a área mais vertente, mais latente comigo. Eu já trabalhei com surdos aqui desde a educação infantil até o ensino superior. Já tive esse grande privilégio de trabalhar com eles. E eu vou passar um pouquinho dessa experiência para vocês, porque eu imagino o desespero de vocês quando vocês recebem esse surdo. Talvez vocês se perguntem, né? O que eu vou fazer com esse surdo? Como é que eu vou trabalhar com eles? Eu não sei Libras, eu não sou obrigada, eu não estou preparada para isso. De quem é a responsabilidade? É isso que a gente vai ver hoje. Dentro da legislação, nós vamos ver quem é o surdo. Isso, primeiramente, a gente vai precisar compreender. Quem que é o surdo? Existe diferença entre surdo e deficiente auditivo? A surdez é uma deficiência invisível. O que a história nos ensina sobre a comunidade e a cultura surda? Surdo versus deficiente auditivo. O que a Lei 10.436/2002 e o Decreto 5626/2005 nos ensina? Qual é o papel do professor e o papel do intérprete? Quem são essas duas pessoas dentro da sala de aula? O que a gente precisa saber? Só que antes da gente ver isso tudo, eu vou passar um vídeo para vocês. Jardel, já vou passar o vídeo, tá? Esse vídeo, ele vai falar justamente a respeito disso. Entendeu? Pode passar, Jardel. Tá sem som, Jardel.
Bom, o vídeo não tinha som, mas eu acho que deu para vocês compreenderem pela legenda a respeito do que tem a ver ali com a comunidade surda, o que acontece com a comunidade surda. Tem padrão e não se encaixa. O surdo, ele acaba sendo um estrangeiro dentro do próprio país. O surdo, ele vive situações de preconceito, onde desde o princípio da história, ele vem sofrendo diversos preconceitos, lutas, batalhas, para poder conseguir sobreviver a um país, a um mundo, onde ele é excluído o tempo todo. Imagine só uma situação onde vocês estão ali conversando, mas eu não tenho preconceito, eu me comunico com um surdo, eu tenho um surdo na minha família. Mas aí você vai em determinado ambiente com esse surdo, um ambiente ouvinte, de repente uma festa de aniversário, uma festa de casamento, onde aquele surdo é a única pessoa que está ali. A única pessoa que está ali naquele local. E aí você começa a conversar com outros ouvintes e aquele surdo acaba ficando por ali. E o tempo todo ele pergunta: o que foi dito? O que aconteceu? Ele também quer rir, ele também quer participar, ele também... Não é esse vídeo agora não, Jardel. Ele também quer sorrir, ele quer participar, ele quer estar junto de vocês ali, entendeu? Então, ele acaba não compreendendo aquilo que está sendo dito e se sentindo deslocado. É como você, ouvinte, você vai a um determinado local onde você não conhece ninguém. Uma determinada situação onde você fica completamente sem jeito de entrar, porque você não conhece mais ninguém ali naquele local. E aí você fala assim, olha, eu preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro. Esse sinal aqui é muito pertinente, é o sinal de empatia. Eu me colocar no lugar do outro. Eu saber o que o outro, como que seria se eu estivesse no lugar dele. Isso acontece muito com a gente dentro de sala de aula. Quem é o surdo? Quem é o deficiente auditivo? O surdo, a lei, ela representa muito bem o surdo, quando ela diz que o surdo, independente de grau auditivo, independente dele ser neurosensorial, bilateral, dele ser severo, moderado ou profundo, independente do seu grau auditivo, ele faz uso da língua de sinais, ele usa a língua de sinais, ele tem identidade surda, ele se identifica como uma pessoa dentro da comunidade surda, então ele é surdo. Às vezes nós temos um preconceito de ver um surdo oralizado e falar, poxa, aquele surdo ali é mentiroso, ele não é surdo não, ele escuta muito bem. Ele fala pelos cotovelos, ele fala pra caramba. Então, é mentira dele, ele não é surdo nada. Só que se ele tem uma identidade surda, se ele se identifica como uma pessoa surda, ele é surdo sim. A legislação dá esse direito a ele. Agora, se ele não faz uso da língua de sinais, se ele não se identifica como uma pessoa surda, se ele não quer saber da língua de sinais, independente dele ser neurosensorial bilateral, independente dele ser moderado, severo ou profundo, independente dele não falar uma palavra na língua portuguesa, ele é deficiente auditivo. Ele não se enquadra dentro da comunidade de uma pessoa surda. É diferente, tá? Existem vários tipos de surdez e existem 2 grupos, o deficiente auditivo e a pessoa surda, tá? A pessoa surda é a pessoa que faz parte da comunidade surda, que tem identidade surda. A pessoa deficiente auditivo é aquela pessoa que não faz uso da língua de sinais. E ela também está dentro da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. E ela também se encaixa dentro dessa lei. Ela tem direitos e deveres como qualquer outro cidadão. O surdo não é o coitadinho, o surdo não é um mudinho, ele tem voz. Ele só não faz uso das pregas vocais dele, porque você imagina só uma criança, um bebê. Um bebê ouvinte, quando ele nasce, ele começa a babuciar. Ba, 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 ma, ma, ma. Ele começa a babuciar, começa a emitir sons. E aí ele vai pela repetição. Ele escuta, tem feedback auditivo, e ele vai pela repetição e começa. Mamama. Aí vem aquela pessoa, tá falando mamãe, tá falando papai. E, na verdade, ele está balbuciando. Ele está experimentando os sons que ele está ouvindo. Ele tem feedback auditivo. Agora, você imagina a pessoa surda. A pessoa que nasceu surda.
ela não tem contato nenhum com o som exterior. Todos nós usamos os 5 sentidos. O surdo, ele tem os 4 sentidos: olfato, visão, paladar e tato. A audição ele não tem. E aí o que acontece? Ele vai apurar os outros sentidos. Ele vai começar a apontar o que ele quer. Se ele tiver com fome, ele vai chorar, ele vai apontar para a boquinha, ele vai tentar, de alguma forma, usar aquela língua gestual como a sua primeira língua, a sua língua natural. Nós, seres humanos, vamos usar, nós, ouvintes, vamos usar a língua falada, a voz. O surdo, ele vai usar a gestual, a comunicação gestual. Então, é essa a diferença entre o surdo e o deficiente auditivo. O surdo, ele vai fazer uso da língua de sinais. O deficiente auditivo, ele não vai fazer uso da língua de sinais. Ele vai querer desenvolver a língua falada, vai fazer uso de aparelho, vai fazer talvez um implante coclear, que vocês já talvez tenham ouvido, né, que não é o caso da gente entrar e se aprofundar nesse assunto agora, né? Então, ele vai se identificar como ouvinte. Então, há uma diferença entre as duas pessoas, o surdo e o ouvinte. A Lei 10.436, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, ela dá o direito à pessoa surda à acessibilidade. Ela reconhece a língua de sinais como primeiro meio legal, segundo meio legal de comunicação em língua de sinais, em língua visoespacial no nosso país, tá? Então, ela passa a reconhecer a língua de sinais como a segunda forma de comunicação do nosso país. Então, nós temos a língua portuguesa e a língua de sinais. Só que ela é cheia de buracos, porque ela foi feita por ouvintes. Então, ela não teve, vamos supor, uma junta surda para poder ser desenvolvida, para não ter erros. Então, veio o Decreto 5626, de 21 de dezembro de 2005, que esse decreto ele veio para poder regulamentar essa lei. Ele vai dar direito ao profissional intérprete, vai dar direito ao profissional intérprete e acessibilidade ao surdo a todos os âmbitos da sociedade. Só que ela ainda vai vir mal feita, ela ainda vai vir cheia de buracos. O surdo, o profissional intérprete, só passou a ter um número na CLT dia 1º de setembro de 2010. Olha quanto tempo depois ele foi ser reconhecido, a gente foi ter um número na CLT. E isso acabou atrapalhando muito. Quando eu comecei a trabalhar como profissional intérprete, eu fui contratada, eu fui convidada por uma mãe de uma surda, entendeu? Para poder trabalhar na escola, e ainda não tínhamos intérpretes trabalhando no ensino regular. E comecei no Benjamin Guimarães, comecei na educação infantil, fui aprendendo, fui reaprendendo, a cada dia era uma dificuldade, cometi muitos erros, até eu fazer o TIOS, eu achava que eu sabia Libras, porque eu aprendi muitos sinais soltos nos cursos da vida, e achava que era compreensível para o surdo. E, na verdade, não era compreensível para o surdo. O importante é que essa lei ela dá direito ao surdo à acessibilidade. Ela dá direito ao surdo a ter um profissional intérprete. Mas a gente encontra com uma realidade muito difícil. A realidade de ser uma surdez invisível, de muitos surdos eles não terem contato com a língua de sinais, serem deficientes auditivos, sem contar que a gente precisa de uma estrutura de 3 pilares. Uma estrutura de 3 pilares muito importantes, que é a família, a vivência e o diagnóstico. Isso é muito importante na vida do surdo. Recebi um surdo em minha escola, na minha sala de aula, como que eu vou proceder? Vai acontecer situações diversas e diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês de situações, de uma situação, por exemplo, eu recebi um surdo, eu fui, a família foi na escola, matriculou esse aluno, ele está na minha sala e ele está quietinho, completamente introspectivo. Não mandou laudo, não comunicou, entendeu que ele era uma pessoa surda, não comunicou que ele tinha algum grau de deficiência auditiva,
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar que aquela criança é uma criança autista, porque é uma criança introspectiva, eu posso confundir, né? Eu, como professora, eu não sou obrigada a adivinhar. Eu acho que eu estou com o caso de uma criança autista na minha turma. Porque eu falo, dou aula, ensino, explico, ele não interage, ele fica no mundo dele e fica quietinho ali. Então, muitas vezes, a gente vai confundir essa criança surda, não diagnosticada, como uma criança autista. Ou uma criança que já tem a língua e esteja perdendo a audição, ou esteja tendo algum problema tardio também, a gente pode confundir com surdez e, na verdade, pode ser um DPC. DPC é o desvio do processamento central. A criança, ela recebe a informação no cérebro pelo conduto auditivo. Quando chega no cérebro, é como se aquela informação que ela recebeu chegasse toda embaralhada. E aí, quando ela devolve essa informação para as pessoas, devolve completamente de forma errada. Vocês já viram a pessoa idosa quando está perdendo a audição? É parecido com isso. Não que o idoso esteja sofrendo de DPC. É diferente. A surdez do idoso se chama presbiacusia. É diferente. Mas a criança que tem essa confusão, pode ser que ela esteja com a surdez preservada. Mas o problema dela é neural. Então, ela precisa de um diagnóstico para poder estar sendo encaminhada a um neuro, para poder estar avaliando isso através de uma tomografia, de uma ressonância. A gente precisa muito desse apoio. Então, eu recebi essa criança na minha sala. Ela foi diagnosticada, né? Eu já mandei ela para neuro, já foi para uma equipe técnica interdisciplinar, onde ela foi avaliada por fono, foi avaliada por um otorrino, ela já fez todos os exames possíveis, né? Audiometria, o BERA, que é um exame mais minucioso, neural, que a criança faz para poder ver qual o grau auditivo, se o problema é no conduto auditivo, se o problema é dentro da cóclea, o nosso aparelho auditivo. Então, eu já tenho todos os laudos dessa criança. O que eu vou fazer? Essa criança, ela tem língua de sinais? Isso eu preciso saber. Não tem. Não tem língua de sinais. Ela não tem língua de sinais. Ela tem direito a um profissional intérprete. Tem direito a um profissional intérprete. Mas ela não tem Libras. E aí? O que eu vou fazer? Eu preciso cumprir a legislação. Porque se eu não cumprir a legislação e eu já sou diagnosticado como uma criança surda e os meus pais entrarem no Ministério Público, essa unidade de ensino ela vai sofrer um processo. Porque a criança surda ela tem direito, pela Lei 10.436 e pelo Decreto 5626, a ter acessibilidade. Então, como é que eu vou dar essa acessibilidade para essa criança? Primeira coisa, vamos informar a escola. A escola já está sabendo o que está acontecendo com a criança. A escola já tem acesso ao laudo dessa criança. Já sabe que ela é uma criança surda. Então, nós vamos chamar essa família. A família sabe? A família não sabe? Então, família, pelo grau auditivo dele, ele tem como ter a comunicação entre as duas línguas. Ou a língua de sinais seria a melhor vertente para esse surdo. Então, o que vocês querem? O que vocês preferem para o seu filho? Que ele seja tratado como um surdo ou que ele seja tratado como um ouvinte? Como é que a gente vai fazer? Qual tipo de linguagem que essa criança ela vai poder reproduzir? Então, isso tudo vai ser tratado com a família, colocado em ata para respaldar a escola, para respaldar a família. Então, tudo isso tem que ser feito. Eu optei pela língua de sinais, eu quero que meu filho aprenda. Já que a escola ele tem direitos, eu quero que meu filho ele faça uso da língua de sinais. Então, ele tem direito. Agora saiu fresquinha uma lei, né, assinada agora pelo Bolsonaro, no dia 25 de julho, foi assinada uma lei que dá direito à educação bilíngue ao surdo. Então, as escolas, elas podem se transformar em uma escola bilíngue. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma equipe interdisciplinar. Um professor surdo, um profissional intérprete, um professor bilíngue, que vai dar acessibilidade a essa criança entre línguas. São línguas completamente diferentes uma da outra. Não adianta eu me desesperar e achar
que eu vou chegar para essa criança, eu vou explodir essa criança de informação e ela vai compreender. O surdo, tudo dele, o feedback dele é visual. Tudo dele é muito visual. Ah, mas então eu vou colocar imagem em tudo, isso vai resolver o problema dele? Não, não vai resolver o problema dele. Imagina só uma palavra, eu vou dar uma palavra para vocês, a palavra é osanima. Essa é a palavra. Travou, Jefferson. Seu vídeo travou. Você tá estátua aí para mim. Vou esperar o Jefferson ver se ele consegue consertar. Jardel, a imagem do Jefferson travou. E aí? Ele não está aparecendo, nem ele nem a Sandrinha. Acho que aconteceu algum problema lá Agora na casa voltou dele. para mim. O Jefferson voltou para mim. Voltou, Jefferson? Voltou. Voltou, Jefferson? Travou de novo. Tá brincando de estátua comigo. Não, voltou. Mexe aí, Jefferson. A sua imagem tá travando. Tá. Então vamos tentar. Então a palavra é osanima. Osanima. Essa é a palavra. Para vocês ouvintes, tem sentido? Qual será o significado dessa palavra? Qual será o significado dessa palavra? Jardel, voltou a imagem. Qual será o significado dessa palavra osanima? Bom, é uma palavra indígena que significa caminhar ou caminhando. Se eu colocar essa palavra em datilologia para o surdo, essa palavra não vai ter sentido nenhum para ele. Vão ser signos linguísticos, figuras, imagens soltas. Se eu falo para vocês, osanima, vocês vão ouvir. Mas se eu não disser o significado, vocês não vão compreender aquilo que está sendo dito ali. Se o surdo, o surdo ele aprende por associação. Se eu despejar um monte de palavras para ele, soltas, ele não vai compreender. Tudo dele é decorado. Então, a gente precisa usar a vivência desse surdo. Ele precisa compreender a partir da vivência dele, né? Tipo assim, a gente já resolveu com a família. Não adianta, aí vem a vivência. Não adianta eu colocar ali para o surdo McDonald's, ensinar para ele pai, mãe, irmã, tio, se ele só mora com a avó, se ele nunca foi no McDonald's, se ele nunca foi no shopping. Adianta eu despejar esse monte de imagem para ele, colocar a palavra, se ele não viveu isso, se não faz parte do cotidiano dele? Um surdo, uma pessoa surda, de acordo com a história, com pesquisas, ele demora cerca de 7 anos para ser fluente em língua de sinais. Para ter fluência em língua de sinais. Então, vamos com calma. Vamos mostrando aos pouquinhos para ele como é a comunicação linguística. Mostrando para ele o sinal, a imagem, né? Mostrando para ele em datilologia, porque ele vai decorando aos poucos, mas tem que ser de acordo com a vivência dele. Não adianta eu despejar um monte de imagem e ele não saber o que está sendo dito. Vai ser como a palavra para a gente osanima. Ele não vai compreender. Entendeu? Assim como vocês também não vão compreender se não souberem o significado. Para ele tem que ter algo a ver. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com o surdo. Eu vou colocar lá para ele a imagem de menino. Aí esse menino tá cheio de informação. Esse menino ele tem mochila, ele tem boné, ele tá com cabelo cortado, ele tá com calça comprida, ele tá com a camisa dele amarela. E aí eu falo para ele, esse é um menino. Ele não vai compreender o sinal de menino com a imagem. Por quê? Tem muita informação. O que é menino ali para ele? É menino para ele a mochila? É menino o sapato? É menino para ele? A palavra menino para ele é a calça? É a blusa? É o boné? O que é menino para ele? Então eu preciso desmembrar essa cena para que ele compreenda o que é menino. Olho para vocês uma frase muito pertinente que acontece com um surdo.
para que vocês consigam compreender melhor. Uma frase na língua portuguesa. Eu sempre dou essa frase para os meus alunos, eu sempre explico isso para alguns colegas, quando me é possível explicar. Então, o menino subiu a montanha. Essa é uma frase na língua portuguesa. Mas se você fizer essa frase na língua portuguesa para o surdo, isso para vocês perceberem que há uma distinção de língua. Se você fizer essa frase, o menino subiu a montanha, para o surdo não vai fazer sentido. Quando você vai fazer um desenho, se eu pedir para que você desenhe para mim um menino subiu a montanha, o que você vai desenhar primeiro? Eu tenho certeza que vocês vão desenhar primeiro a montanha. Não tem como desenhar o menino e depois a montanha. Então, vocês vão desenhar a montanha, depois vocês vão desenhar o menino, e depois vocês vão desenhar a ação do menino subir na montanha. Para o surdo, você também vai ter que fazer assim. Você vai ter que colocar a montanha, você vai ter que colocar o menino e a ação dele subir na montanha. Isso é muito importante. Ele precisa ter... a língua portuguesa é sequencial. A língua de sinais, ela já é diferente, ela é simultânea. Então, você precisa colocar primeiro o objeto, depois você vai colocar o sujeito, depois o objeto e depois a ação. Senão, não vai fazer sentido para ele. Teve um dia, numa palestra que eu achei muito pertinente, o Tiago, do INES, se eu não me engano, uma palestra que foi feita aqui mesmo, pelo YouTube, pela plataforma da Secretaria de Educação. Então, o Tiago, ele colocou o seguinte, ele colocou a seguinte situação, vai chover hoje. Essa frase, pra gente, vai chover. Se eu fizer ela na língua portuguesa para o surdo, vai chover, o surdo vai entender que eu estou mandando ele para a chuva. Vai chover. Eu estou mandando ele lá para fora para a chuva. Agora, se eu disser para esse surdo, se eu inverter a situação, entendeu? Percebe. Entendeu? Chover, parecer. Então, perceber, chover, parecer. O surdo, ele fala no infinitivo. E quando ele começa a dominar algumas palavras da língua portuguesa, ele também vai escrever da forma que ele fala. A criança que tem erros de grafia, de gramática, né? A criança ouvinte, ela normalmente ela escreve da forma que ela fala, de acordo com a vivência familiar dela, da forma que eles se comunicam. A criança surda também vai representar isso através da escrita. Ela também vai ter essa dificuldade. E ela vai escrever no infinitivo. E ela vai precisar, primeiro, da cena. A cena para a criança surda precisa ser desmembrada. Não adianta excesso de imagem. Precisa sempre ser na língua, a imagem, a datilologia, porque ela decora aquilo, tá? E a representação em língua de sinais, para que ela compreenda cada sinal referente àquela palavra, aquilo que ela está começando a construir. Então, não adianta você dar esse excesso de coisas para a criança. Então, você vai fazer isso, vai trabalhar aos poucos isso com a criança. Uma coisa importante, o intérprete e o professor. Eu tenho visto em todos os anos meus como profissional intérprete, ainda tendo essa confusão, já passei por inúmeras experiências no começo da vida de eu entrar, o professor sair, não querer ficar comigo, achar que eu estou ali para vigiar a aula dele, achar que eu estou ali para supervisionar o trabalho dele. Nós, profissionais intérpretes, nós temos um código de ética. Esse código de ética é o que nos ensina, nos educa, nos habilita a trabalhar como profissional. Independente do que acontecer ali dentro de sala de aula, a aula é do professor. A aula não é do profissional intérprete. Se o professor ele escrever no quadro, entendeu? Uma palavra, ou se ele mostrar uma figura vermelha e dizer que aquela figura é azul, eu não posso corrigir para o surdo. Eu vou interpretar como sendo azul.
O erro do professor, a aula é do professor, tudo é dele. Eu não tenho autonomia para fazer correção nenhuma, nem chamar a atenção do professor para nada. Eu estou ali para mediar a comunicação. Existe uma diferença entre o profissional intérprete e o professor. O professor, ele está habilitado, treinado, ele se preparou para estar ali dando a aula dele. E o profissional intérprete, ele está ali para mediar a comunicação entre professor e aluno. De quem é a responsabilidade de confeccionar material, de adaptar a aula para o surdo? É do professor. Não é do profissional intérprete. O profissional intérprete, ele se preparou para poder estar ali intermediando a comunicação. Tanto que a legislação, ela nem exige que o profissional intérprete tenha magistério ou pedagogia. Ele pode ter formação em outras áreas e ter a formação na área de tradução e interpretação e interpretar. E ter proficiência na área de interpretação. Então, é muito importante, e uma coisa muito importante, quando você vai se referir ao surdo, você vai se dirigir ao surdo, quando você vai colocar a sua frase lá no quadro, quando você começa a escrever no quadro, tem um surdo na sala? Evite dar explicação de costas. Busque dar de frente, busque olhar de frente, busque tentar falar pausadamente. Evite usar termos que possam até ferir mesmo a imagem do surdo. Por exemplo, quando eu vou fazer dar algum exemplo falando a respeito de referência auditiva, tente adaptar aquilo para o surdo. Ah, vamos ver o som da chuva. Entendeu? Qual é o som que a chuva faz? Para o surdo, tem sentido? Ele vai saber qual é o som da chuva? Ele não vai saber qual é o som da chuva. Então, você tem que usar características. Como é que a chuva aparece? Ela é forte? Ela é fraca? Está chovendo muito? Está pingando? Então, você vai usar outras características que façam analogia ao visual e não ao auditivo. Então, você vai ter que usar esses dois tipos de trabalho. Você pode usar a sua mesma aula para os ouvintes, mas você pode adaptar a forma que você vai chegar até esse surdo. Busque aprender alguns sinais, busque tentar alguns sinais, tipo bem-vindo, como você está. Faça esse surdo se sentir bem-quisto. O intérprete não é muleta dele, não tem que acompanhar em recreio, não tem que acompanhar em médico, não tem que levar para casa. Ele não tem que fazer isso. O intérprete, o vínculo dele é o vínculo dele dentro de sala de aula com o professor. É claro que se o professor permite, tá? O profissional intérprete que quiser e tiver essa oportunidade, ele pode estar orientando o professor em como que ele vai fazer essa adaptação, como que ele vai se aproximar do surdo. Se tem um surdo na sala de aula, se você puder dar oportunidade para esse profissional intérprete, de repente uma vez por semana, alguns minutos da sua aula, está ensinando alguns sinaizinhos para a turma, para você como professor, para que a turma consiga estar se comunicando com esse surdo e ele se torne independente. Imagina que ele é um estrangeiro dentro do próprio país. Imagine você se fosse solto dentro do Japão, lá no Japão, sem nenhum intérprete, sem ninguém para intermediar a comunicação. Como é que você faria? O que você faria? Como é que você se sentiria? Então, tente buscar, comece a se lembrar, entendeu? De que você precisa, comece a se lembrar de que você precisa compreender quem é você como professor, quem é você como profissional, quem é o surdo na sua sala de aula, é seu aluno. É seu aluno. É difícil, não é fácil você trabalhar com uma pessoa estrangeira, mas tente se colocar no lugar dele e ter empatia. Olha, o ambiente alfabetizador, isso é muito importante. A escola com ambiente alfabetizador, o que ela precisa fazer? A escola ela pode colocar na rampa, na quadra, na cozinha, na sala de aula, plaquinhas mesmo,
identificando. Essas plaquinhas, elas podem ser plaquinhas, assim, a primeira das regras, né, que são importantes, regras de convivência, não empurrar, não bater, porque são os primeiros sinaizinhos que ele vai aprender, né? As plaquinhas de alfabetização, coloquei um exemplo aí para vocês, um exemplo de banheiro, banheiro de menino, banheiro de menina, né? Tem a imagem, como eu falei, tem a palavra ali na língua portuguesa, tem a palavra em datilologia. Datilologia são as mãozinhas, tá? E ali do ladinho tem um sinal em libras, para que ele comece a se familiarizar. E ele perceber que aquilo ali é o sinal de banheiro. Banheiro, tá? De menina. Banheiro de menino, tá? Então, essas plaquinhas são muito importantes para ele saber secretaria. Qual é o sinal de secretaria? Também vai colocar a imagem, a palavra na língua portuguesa, a datilologia e a palavra na língua de sinais. Isso vocês vão encontrar facinho, facinho, facinho no Google. O Google tem muita coisa. Se vocês colocarem lá a frase, ó, regras de convivência em Libras, plaquinhas de ambiente alfabetizador em Libras, vai aparecer N coisas. Vocês, como que tem um aluno surdo, a coordenação, a escola, entendeu? Podem se juntar e montar esse ambiente alfabetizador. Comecem a se preparar. Não tenho surdo, mas vamos nos preparar? E se eu receber um aluno surdo? Hoje eu não tenho, mas amanhã eu posso ter. Esse ano, esse aluno não é meu. Esse aluno é da professora fulano de tal, mas o ano que vem ele pode ser meu. Parem com o que eu vejo muito acontecer. Aquela turma eu não vou pegar, não. Aquela turma é do surdo? Ah, não pego de jeito nenhum, não levo jeito para isso. Eu sou educadora. Eu trabalho com amor. Se eu trabalho com amor, eu não vou escolher quem eu vou receber. Eu vou abraçar com amor. Eu vou educar com amor. Eu vou transformar com amor. O que vai determinar, eu já vi muito professor bom pegar turmas difíceis e transformar aquela turma na melhor turma da escola. E eu já vi muitos professores que já têm aquele ranço pegar turmas boas e destruir essa turma. Então, quando a gente educa com amor, quando a gente quer trabalhar com amor, a gente transforma. A gente faz uma educação que transforma. Eu vou ensinar alguns sinaizinhos para vocês, que foi a pedido do Jardel. Ele disse que era para poder mostrar para vocês, tá? Então, eu vou mostrar. O Jefferson vai fazer os sinaizinhos. Sinal de bem-vindo. Muito bem. Obrigado. Brincar. De nada. De nada a gente tem uma diferença, uma variação, né, Jefferson? De nada a gente tem esse de nada, que é o que a gente usa no nosso estado, né? Que a gente faz aquele biquinho assim do pato, né? Vira pra gente de nada. Ui, de nada. E em São Paulo, a gente usa aquele de nada, né? A gente usa o outro de nada. Bom, desculpa, isso é muito importante. Machuquei o coleguinha, eu tenho que começar a aprender. E é por repetição, associação, que o surdo ele vai aprender. Não tem jeito. Algumas saudações. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Deixa eu ver o que eu não estou enxergando aí. O que está escrito aí no sinal? Boa noite. Boa tarde, boa noite. Trabalhar. Muito bem, bom trabalho. Ah, bom trabalho. Estou vendo pelo sinal, porque eu não tô conseguindo entender, porque eu não estou enxergando. Por favor ou com licença, tá? Alguns dos espaços escolares que o Jardel está solicitando aqui, antes de eu passar o vídeo, tá? Secretaria. Secretaria, muito bem. Ó, o sinal de secretaria. Cozinha. Direção.
coordenação. Aí a sala de EE, né? Sala de atendimento especializado. Muito bem, Jefferson. E a escola, o sinal de escola. Muito bem. Aí, o sinal de CIMI? Sinal de CIMI. É o Jefferson mandando aqui pra gente. CIMI. O CIEP, que é o sinal mais famoso aqui na nossa escola, né, Jefferson? É o sinal do CIEP. Esse é o sinal do CIEP. Sinal de aluno. Professor. E a pedagoga, né? Muito bem. Então, esses são alguns sinaizinhos. É muito importante, gente, que a gente tenha empatia, que a gente se coloque no lugar desse surdo. De nada, Jardel. Que a gente se coloque no lugar desse surdo. Depois o Jardel disponibiliza, vai ficar aqui mesmo no YouTube. Depois vocês olham com calma esses sinaizinhos aqui, tá? Mas vocês encontram muito esses sinais na internet, no Google. Existem alguns sites maravilhosos, né? Tem algumas videoaulas de alguns profissionais que eu admiro muito, tipo Alexandre Elias, Marcelo Gucci, que eu tenho um carinho muito grande por ele. O trabalho dele é excepcional. Ele tem uma escola maravilhosa em São Paulo de Libras, chamada Instituto Mãos que Cantam. E outros profissionais também que vocês vão conhecer, com certeza, Rebeca Nemer, que tem videoaulas de Libras, que vão ajudar muito para quem está começando, para quem tem interesse em aprender língua de sinais. Mas é muito importante, tá? Essa empatia com o surdo, esse respeito com a comunidade surda. E perceber que não é fácil para ninguém iniciar nenhuma língua. E não existe curso que vai te tornar fluente em 6 meses. Isso daí é mentira. Isso daí vai ser no decorrer da vida, com a convivência com o surdo, com a convivência com a comunidade surda. Vocês vão buscando essa identidade, vocês vão aprendendo junto com eles. Eu aprendi muito com os surdos. Eu levei muita surra quando eu iniciei o meu trabalho e errei muitas vezes. Com certeza eu errei muitas vezes. Fazia o português sinalizado, ou seja, fazia aquela frase ao pé da letra, de acordo com a língua portuguesa. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que aquilo não fazia sentido para o surdo. Então, é muito difícil. Não existe milagre para se aprender uma língua, tá? O que existe é dedicação, é força de vontade. E, aos poucos, vocês vão buscando conhecimento linguístico acerca da língua de sinais. E esse conhecimento é o que vai fazer com que você, a cada dia, se apaixone mais pela língua, se apaixone mais pela comunidade surda, assim como eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu iniciei língua de sinais, comecei a aprender na minha infância, através de uma surda muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, que é a Vilma Solidão, e que ela sempre foi muito especial. Depois de muitos anos eu reencontrei ela, né? Esse ano eu pude reencontrar ela, mas foi que me ensinou muito da língua de sinais. E essa dedicação vocês vão conseguir aprender, vocês vão conseguir buscar como profissionais, como professores, dia após dia. Monte um ambiente alfabetizador, coloque na sala de vocês, gente, vai fazer alfabetário, faça alfabetário na língua de sinais, faça o alfabetário visual, vocês vão encontrar vários modelos de alfabeto. Quem quiser, tiver interesse também, pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, depois eu vou deixar o WhatsApp aqui para vocês, ou pelo e-mail, ou pelas minhas redes sociais, e eu mando para vocês sem mentira, sem problema nenhum. Eu tenho inúmeros trabalhos na área de língua de sinais, trabalho com adaptação curricular, né? Um outro momento a gente pode estar conversando sobre adaptação curricular. Algumas pessoas já me perguntaram como é a adaptação curricular para o surdo, e só que é um assunto meio extenso, então vai ficar para uma próxima oportunidade para a gente poder estar conversando sobre isso. Jardel, pode soltar o vídeo para a gente, por favor? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo. É um vídeo que me repete uma profunda indignação com a sociedade
e, ao mesmo tempo, um carinho muito grande pela luta que todos os surdos eles vêm vencendo dia após dia. E através de alguma legenda, caso tenha. Pessoal, não se preocupe com o som, preste atenção na Preste atenção na imagem. Não precisam ficar preocupados com o som. Pessoal, não fiquem ligados ao som, tá? Não fiquem ligados ao som do que vocês assistiram. O importante era que vocês vissem, percebessem o que estava acontecendo, o que estava acontecendo na imagem, tá? Não é o som que eu queria que vocês vissem, tá? Eu queria que vocês vislumbrassem, visualizassem como é que o surdo se sente. Vocês viram a situação do surdo? Vocês viram a primeira cena do surdo ali na empresa? Uma das cenas que choca muito é o surdo na empresa, ele está ali trabalhando no computador e ele está ali, de repente é um secretário, algo assim no computador, e isso tem acontecido muito com os surdos. Isso é importantíssimo que vocês saibam. Tem muitos surdos com formação profissional, que são formados em letras libras, que são formados em pedagogia bilíngue, que têm uma formação profissional, uma graduação, uma faculdade, uma pós, um mestrado, e estão atrás de computadores em secretarias, estão trabalhando em almoxerifados, estão trabalhando em serviços inferiores em grandes empresas.
entendeu? Colocando o ouvinte acima dele, sendo que o surdo também tem habilidade e competência para isso. Ele também se preparou para isso. Ele também está ali lutando pelo ganha-pão dele. Tem família, dirige, tem filhos. E é isso que as pessoas precisam diferenciar. Existe uma diferença muito grande em ser deficiente e ter uma deficiência. E o surdo não é deficiente, tá? Ele tem uma deficiência. E isso não impede que ele seja alguém dentro da sociedade. Hoje, é com muita alegria que eu digo a vocês que pela primeira vez no nosso município, nós temos uma coordenadora de surdez surda, preparada, pós-graduada, mestre em educação dos surdos, uma pessoa completamente competente e habilitada para estar ocupando o cargo que ela está. Então, isso é uma grande alegria, é um grande começo para a realidade do nosso município. Né? Há muitos anos o nosso município precisava de alguém que estivesse, que conhecesse o lado da surdez, o lado do preconceito, o lado de toda a história de luta e de batalha, e que pudesse estar ali vencendo e vivenciando isso tudo. Né? Paulo Freire, ele diz algo muito importante, muito pertinente para a gente. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. É muito fácil eu receber um aluno surdo e falar, não é meu problema, eu não estou preparado para isso, esse não é o meu trabalho, eu sou professora, não sou obrigada a saber outra língua. Eu lido com seres humanos, eu não lido com objetos. Eu preciso compreender que cada um tem seu tempo, que cada criança é uma criança, que cada ser humano é um ser humano. O surdo, ele tem uma deficiência, ele não é um deficiente. Ele é completamente habilitado, completamente competente, cognitivamente, para poder estar aprendendo juntamente com a turma, juntamente com os seus alunos. É muito fácil eu chegar lá na frente, eu ver um ex-aluno meu se formar numa faculdade e falar, foi meu aluno. Mas será que eu contribuí para que a vida daquele aluno chegasse até onde ele chegou? Ou será que eu dificultei a vida dele, que ele teve que lutar com todas as armas dele para vencer sobre a deficiência dele? Isso é muito importante. É muito importante. Não basta, entendeu? Você ser um professor, você ser um profissional que está ali com a tua turma ali, não. Promova a inclusão. Faça com que isso aconteça. Faça diferença na sua turma. Eu não sei, eu vou pesquisar. Olha a luta que nós tivemos com essa aula remota, aprender a mexer em internet, aprender a mexer com um sistema educacional híbrido. Olha a luta que nós tivemos para poder chegar até aqui e até hoje ainda não sei mexer em tudo. Hoje que eu fui aprender a mexer nessa plataforma, porque o Jardel montou um videozinho, mandou para mim para eu poder aprender a mexer nessa plataforma. Então, precisamos nos reportar na nossa insignificância e perceber que não sabemos nada e que aprendemos a cada dia. Ser humilde em dizer, eu não estou preparada para isso, mas eu vou aprender, eu vou dar o meu melhor, eu vou conseguir, eu vou fazer. Ninguém nasce sabendo. E eu quero deixar para vocês a seguinte pergunta. Que responsabilidade temos como educadores para que a inclusão aconteça? O que você está fazendo para contribuir e facilitar a vida do seu aluno surdo? Está você rejeitando o seu aluno surdo e dizendo, não vou pegar essa turma, porque essa turma tem um surdo e eu não estou preparada para trabalhar com ele? Ou está você reinventando, fazendo a diferença? Não seja tradicional. Nós mudamos. A língua, a Libras e a língua portuguesa são línguas vivas. Elas mudam a cada dia. Nós, seres humanos, mudamos a cada dia. A nossa geração hoje é completamente da geração de 10 anos atrás. As crianças hoje estão informatizadas, estão mais apegadas à tecnologia. Antigamente não era assim. Vamos mudar, vamos nos reinventar, vamos dar continuidade a isso tudo que está acontecendo.
e oportunizar, aproveitar que a lei tem tentado, de uma certa forma, abraçar a língua de sinais, o ensino bilíngue, e nos moldar ao aprendizado, sim. Tentar ter uma relação de cumplicidade profissional, de amizade profissional com o profissional intérprete que estiver ali com você. Eu não sei, me ajuda. Eu nunca trabalhei com surdo, eu não conheço a língua. Como é que eu vou adaptar? O que eu vou fazer? É isso que nós precisamos fazer para que a inclusão aconteça. E você? Qual a responsabilidade que você tem? O que você tem feito para contribuir para que a inclusão aconteça na sua turma? E eu agradeço muito vocês, eu agradeço o Jardel, agradeço a Sandrinha por essa oportunidade ímpar, maravilhosa, e eu espero ter atendido a expectativa de todos. Muito obrigado, Kátia, novamente, né? Realmente dando um show aí na sua fala, nas suas colocações, né? A gente até se emociona, né, com essa frase que você traz de Paulo Freire, né? Paulo Freire hoje tão, assim, muitas pessoas ainda deturpam um pouco o seu conhecimento, mas as frases dele são realmente muito bem colocadas, muito bem pontuais e se encaixam em qualquer momento, né? Grande mestre Paulo Freire, né? Por isso ele é Paulo Freire e eu sou só Jardel. Enfim, eu sou apaixonada por ele. A gente agradece muito, Kátia, por essa tarde. Realmente foi uma tarde muito prazerosa. Estivemos aqui reunidos, né? Ouvindo você falar sobre essa questão, que isso a gente percebe, né, pelo seu jeito de falar, que é algo que está no seu coração. Algo que faz parte do seu DNA, a Libras, essa questão da inclusão do surdo na sociedade. Kátia, às vezes, me dá um puxão de orelha, porque a gente, sem querer, a gente vai fazendo as coisas, a gente esquece, né? Que a gente está tão habituado ali no liga o automático e vai. E, assim, hoje, né, estando nessa função, né, que a gente não sabe nem até quando vai, porque a pressão psicológica é muito grande, mas a gente quer fazer o nosso melhor, quer dar o nosso melhor nas condições que a gente tem para oferecer esse melhor ao aluno, à rede municipal de educação. E eu gostaria também de quebrar um pouquinho do protocolo. Eu não havia combinado isso com a Sandra, mas mediante ali todos os comentários que eu tive, né, até da diretora Patrícia Romeu, um abraço para Patrícia. Patrícia é diretora do CIEP Costa Júnior, no qual a Sandrinha faz parte, o Jefferson também faz parte. Eu gostaria de ouvir de você, Sandrinha, né? Você, uma profissional surda, como você, no ambiente ali de trabalho, como você se organiza, como que é o seu dia a dia, como você se inclui ali mesmo, como que você enxerga isso? Dá um depoimento para a gente, por favor. Te peguei de surpresa, desculpa, mas eu acho que seria válido. Não. Primeiramente, eu queria agradecer a Kátia pela palestra maravilhosa que ela deu, contribuiu com muita informação, com muita coisa boa. É uma pessoa que tem vários anos de experiência e estou muito feliz de ouvir essa palestra dela, onde eu aprendi muita coisa aqui com ela também. E sobre a fala de Paulo Freire, é muito importante a gente ter realmente esse olhar, essa empatia com os deficientes, se colocar realmente no lugar do outro. E o vídeo também, que eu vi também, eu fiquei admirado aqui, olhando o vídeo, a gente vê das dificuldades que os surdos enfrentam. Eu fiquei imaginando também como é um mundo à parte do surdo, né? Realmente. E um mundo silencioso, onde ali a gente tem várias informações. E agora eu estou com a prefeitura, trabalhando com a prefeitura em projetos especiais lá também. Estou querendo muito ajudar os surdos, porque os surdos, tem vários surdos que têm dificuldade, não adquiriram ainda a língua de sinais, não tem a língua de primeira língua. Às vezes
a gente quer ensinar português, mas o surdo, ele tem que ensinar primeiro a Libras para o surdo, a gente tem que ter essa adaptação, porque já tem a lei, essa lei foi aprovada no Código de Língua, então foi uma coisa muito importante. E eu queria, o meu sonho mesmo é criar um polo, de ter um polo aqui na cidade de Valença, onde todos os surdos ali se pudessem estudar nesse polo. E para que seria importante? Mas seria muito importante o surdo conviver com outros surdos, mas eu sozinho não vou conseguir, então eu quero a ajuda de todos vocês, porque vai ser muito importante o surdo adquirir essa língua e ter essa identidade realmente surda dele. E eu quero ajudar muito, eu quero ensinar esses surdos a língua de sinais, para o surdo realmente adquirir essa língua de sinais, para ele se tornar uma pessoa independente. E eu sei que ele vai crescer com isso. E isso vai ser muito importante para o município de Valença. E eu sou grato, eu queria agradecer a todos vocês. Queria agradecer também o Jardel pela oportunidade. E é isso. Nós que temos que te agradecer, Sandrinha, por tudo que assim você tem mostrado, né, com o seu jeitinho de como que a gente pode fazer as coisas, né, ser acessíveis realmente, serem cada vez mais inclusivas, né, tanto você quanto a Kátia são parceiras nesse processo, e assim, só gratidão pela ajuda que vocês têm me dado, por essa assessoria realmente. Como eu disse, né, lá na minha primeira capacitação, né, ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo também, né? A gente está aqui para ouvir e também ser ouvido, para a gente poder falar e também conseguir, de alguma forma, escutar o outro, né? O diálogo, eu acho que é sempre a chave. E aproveitando também esse momento, né, a Sandrinha, que vai fazer as colocações finais, né, das perguntas que foram colocadas lá no chat. Tá bom, Kátia? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui tive um aluno surdo, adolescente. Ele usava aparelho, mas ele não aceita Libras. O que devo fazer? Bom, essa é uma pergunta. Eu falei para vocês no começo, né, a respeito da família, da vivência, né, da família, vivência e o diagnóstico. Então, eu já sei que ele é surdo, ele tem todos os direitos. Então, eu vou chamar essa família, vou conversar com essa família dele, responsáveis por ele, e eu vou explicar para eles, olha, ele tem condição de aprender a língua tal, de acordo com o diagnóstico dele, de acordo com o laudo que nós possuímos aqui na unidade escolar, mas ele não quer aprender Libras. Vocês estão de acordo? Como é que a gente pode estar desenvolvendo esse trabalho com ele? Porque o trabalho que vocês vão ter que fazer, esse trabalho que vocês vão ter que desenvolver com eles, vai ser entre a escola, a família e a equipe interdisciplinar. Fono, pedagogo, o neuro, entendeu? Toda essa equipe vai ser importante, psicólogo, vai ser importante para poder estar desenvolvendo esse trabalho com o surdo. A partir do momento que a família fala, não, eu quero que ele aprenda Libras, então vocês vão tentar buscar formas para que ele compreenda que vai ser importante para a vida dele. Agora, se ele falar, a família fala, não, eu quero que ele seja trabalhado como ouvinte, mesmo você sabendo que ele não vai ter condições, que ele não tem um desenvolvimento legal da fala, você vai ter que respeitar a família. Mas vocês vão ter que se respaldar em ata. Porque se mais tarde a família falar, olha, meu filho está sem profissional intérprete, ele não tem alguém para desenvolver um trabalho com ele, não está sendo trabalhado dentro da língua dele, eles podem processar. Eles podem entrar no Ministério Público e entrar com processo contra a unidade escolar, contra a Secretaria de Educação, contra a Prefeitura. Então, vocês precisam se respaldar. Agora, a partir do momento que a família aceita a língua de sinais, que a família quer que ele use a língua de sinais, vocês vão ter que desenvolver todo um trabalho. Promova a inclusão na sala de aula. Comece a ensinar pequenos sinais para a turma toda. Sinalize para a turma toda. Eu já tive casos, como profissional intérprete, de ter surdos na sala de aula que não queriam saber da língua de sinais. Mas a partir do momento que eu comecei a desenvolver um projeto de inclusão,
dentro da turma, com todos os alunos ouvintes, esse surdo, ele não queria se sentir diferente dos colegas. Ele queria se sentir igual. E aí, ele também acabou aprendendo língua de sinais, porque os colegas estavam aprendendo língua de sinais na turma. Respondido? Outra pergunta aqui que passaram aqui. Como se tornar um intérprete de Libras? Como me tornar um intérprete de Libras? Bom, existem vários cursos de formação profissional hoje em dia, né? Mas eu aconselho a fazer cursos básicos de formação para que você tenha minimamente o contato com a língua. E cursos de formação superior mesmo, curso de extensão superior. Eu fazer uma pós não vai me tornar um profissional intérprete, entendeu? Não vai me tornar fluente em Libras. Eu mesma já fiz vários cursos de Libras pela internet, onde era copia e cola. Eu podia ir lá no Google, copiava, colava, entendeu? As respostas, e não aprendia nada. Eu via que não tinha aprendizado ali, né? Então, procure cursos de formação, curso onde vocês vão ter essa base linguística da língua de sinais, e pós esses cursos, procurem cursos de formação superior mesmo, procurem ter habilidade e competência para isso, procurem buscar mesmo conhecimento linguístico. Não basta saber Libras para ser um profissional intérprete. Você tem que ter base teórica, conhecer a cultura, conhecer a identidade, conhecer a ética, a formação gramatical da língua de sinais, conhecer quem é o surdo, quem é você como profissional, como é que você tem que proceder com ele, não invadir o espaço da pessoa surda, entendeu? Deixar com que essa pessoa surda tenha autonomia. Você precisa aprender quem é você como profissional intérprete. Qual é a sua parceria dentro da comunidade surda e dentro da vida desse surdo, entendeu? Então, isso tudo você só vai encontrar em cursos de formação. E aí são cursos de tradução e interpretação em língua de sinais, cursos de letras libras, cursos de pedagogias bilíngues, e existem escolas e profissionais habilitados e competentes que vão poder estar dando essa formação para vocês. Em Valença, nós temos a Sandrinha, que dá curso de Libras, que pode estar dando uma base muito bacana para vocês. Eu também dou cursos pela internet, curso remoto, entendeu? Eu trabalho com parceria com o Instituto Mãos que Cantam. Então, podem nos procurar, quem tiver interesse de saber mais detalhes. E eu garanto, se você quer ter uma base, e você vai encontrar grandes profissionais, como a Sandrinha em Valença, que vocês têm o privilégio de ter elas aí pertinho de vocês, e aproveitem bastante, suguem bastante ela, porque ela vai ter muito a oferecer a vocês. Acabou? Então, mais uma vez, a nossa gratidão, Kátia, Jefferson, Sandrinha, por essa tarde. Só também acrescentando a Patrícia Ayade. A Patrícia era muito famosa nas outras capacitações. É verdade. Patrícia agora também está com a gente aqui na equipe da Educação Especial. A Patrícia hoje não pôde estar presente, mas um grande abraço para a Patrícia. Depois ela vai assistir lá com a gente online. E um abraço para todos, fiquem com Deus. A gente agradece de coração vocês terem ficado aqui com a gente numa sexta-feira à tarde assistindo essa palestra, essa capacitação, que tenho certeza que nos remove e faz com que a gente mude as nossas práticas, reveja nossos conceitos e que realmente a inclusão é possível. A parceria, escola, família e Secretaria de Educação, ela é possível. Essa tríade precisa funcionar e a gente está aqui para isso, esperando esse respaldo também da família e também da escola. Um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem. Amém. Deus abençoe a todos.